Vou compartilhar uma das declarações mais incríveis e polêmicas de Ellen White. Está em O Desejado de Todas as Nações, páginas 633 e 634. Uma frase: se a igreja fizesse seu trabalho como o Senhor ordenou, o mundo inteiro já teria sido advertido, e o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. Que declaração! Que declaração! Ela falava à geração do meu bisavô nessa afirmação específica. O livro foi escrito nos anos 1890, quando Jesus deveria ter vindo. Levaria as pessoas para casa. Não aconteceu. Vamos falar sobre isso hoje à noite. Ontem compartilhei um breve estudo bíblico. Hoje faremos um estudo histórico do que ocorreu e o que deve acontecer. Escrevendo em resposta ao que Ellen White disse, ou Tate disse isto: a impressão parece pesar fortemente sobre os irmãos presentes de que chegamos a um momento crucial na história da mensagem. A mensagem está crescendo, irmãos e irmãs, e a última revisão nos informa claramente que o alto clamor já começou. Testemunhos recentes também nos dizem que o Espírito Santo aguarda nossa demanda e recepção. Quem não vê que a chuva serôdia está prestes a ser derramada sobre nós em grande medida? Estamos prontos para recebê-la? Certo, agora tenham em mente o alto clamor. O alto clamor. O que é isso? O Evangelho para o mundo todo num curto período de tempo. Não sabemos por quanto tempo. Qual é a única forma de levar esse Evangelho ao mundo todo em poucos anos? Por um novo programa evangelístico. Isso será suficiente? Por um programa da conferência para garantir que tudo esteja em harmonia com Deus. Isso será suficiente? A única coisa que fará isso acontecer, o alto clamor ao mundo inteiro, é um derramamento do Espírito Santo como nunca vimos. Essas duas coisas andam juntas, chuva seródia e alto clamor. Não se pode ter um sem o outro, mas ouça esta tentativa de desacreditar a conclusão que acabei de compartilhar com vocês. A conclusão? A chuva seródia e o alto clamor vêm juntos, reparam o mundo e Jesus volta. No livro Guia Amigável à Mensagem, de 1888, George Knight pergunta: há forte conexão entre justificação pela fé e eventos finais nos escritos de Ellen White? Sua resposta é não. Alguns intérpretes de Ellen White, interessados na mensagem de 1888, influenciados por Jones e Prescott equivocados, desenvolveram ênfases ausentes em seus escritos, mas alinhadas com sua própria agenda. É verdade que A.T. Jones interpretou muito na declaração do alto clamor, mas isso não significa que ele estava certo. Lembre-se, eu disse que isso é controverso. Realmente haveria uma segunda vinda para a geração do meu bisavô? Ele deveria ter sido levado ao céu sem ver a morte? Ellen White não disse. E isso é de George Knight, que a chuva serôdia começou com a pregação da justiça de Cristo em Minneapolis. Ela disse claramente que era o alto clamor. Homens como Jones, Prescott e G.B. Starr concluíram sobre a chuva serôdia. Mas não é essa a única conclusão lógica possível? Se há um alto clamor, deve haver uma chuva serôdia. Não se pode ter um sem o outro. Ambos funcionam em harmonia um com o outro. Novamente de George Knight. Vários pregadores, incluindo A.T. Jones, G.B. Starr e W.W. Prescott, transformaram sua afirmação de novembro de 1892 sobre o alto clamor na ideia de que a chuva serôdia começara. Nem Jones nem Prescott eram guias confiáveis em questões do Espírito Santo na reunião de 1893. Essa é a afirmação. Nenhum dos dois era confiável naquela época de sua história.
Outro ataque a A.T. Jones foi baseado em um erro que ele cometeu. As pessoas cometem erros. Ele tentou ler visões de uma senhora chamada Anna Rice. Ellen White o repreendeu, dizendo que não deveria ter feito isso. Ele leu a repreensão na igreja diante de todos e disse: "Eu estava errado." O que mais dizer se essa é uma declaração genuína? Eu estava errado. Não farei isso de novo. George Knight retrata esse erro como prova de que A.T. Jones não era confiável durante esse período de sua vida. Espalhados em seus livros sobre 1888, há alusões ao caso Anna Rice, mas poucos detalhes. O objetivo, claro, é destruir ou negar a relevância de A.T. Jones. Knight resume este incidente da seguinte forma: adventistas podem agradecer que Jones não teve liberdade na sessão de 1893, pois naquela época ele já não era totalmente confiável. Seu último reavivamento poderia ter levado o adventismo por caminhos estranhos, mudando a natureza da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ou seja, ele nos teria levado ao movimento de línguas e carismático se deixado livre. Frequentemente, quando A.T. Jones é mencionado hoje, é só com um breve comentário depreciativo. Bem, ele se perdeu. Bem, ele não fez o melhor possível, retratando-o negativamente. E isso é algo muito comum que ouvimos atualmente. George Knight fez essa acusação por mais de 25 anos, alegando que o reavivamento de 1892-1893 baseou-se em excitação fanática. E há uma citação do livro dele. Foram Jones e Prescott, não a Sra. White, que elevaram a excitação de 1893 a grandes proporções. O sempre exaltado Jones não era um líder totalmente confiável em 1893. Nunca esqueceremos que ele tinha o problema constante do extremismo. Bem, essa é uma versão moderna do que aconteceu com A.T. Jones entre os anos 1888 e 1893. Qual é o título do sermão desta noite? 5 anos até os portões do céu. De que 5 anos estamos falando? Estamos falando do período entre 1888 e 1893. 5 anos para nos levar o mais perto possível do céu na Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que o impediu? O que podemos aprender com o que o impediu? Como podemos mudar o rumo? E por sinal, essa é a pessoa que acredita que Eva pecou antes de comer o fruto ao deixar o lado de Adão. Seus apoiadores o descrevem como um historiador revisionista. Ele retratou nossas origens denominacionais como adventismo fanático na experiência de 1842-34. Em 2016, em Soquel, ele disse: "Não gosto de adventistas, gosto de cristãos." Lembrem-se disso, de todas as táticas que Satanás usou para descarrilar e atrasar o início da chuva serôdia e do alto clamor, está a incitar aqueles em posições de responsabilidade a negar essa mensagem, identificando a Semana de Oração de 1892 e a Assembleia da Associação Geral de 1893 como mero resultado de excitação fanática. Estávamos fora do caminho e precisamos voltar aos trilhos de alguma forma. Isso deu a Satanás grande vantagem em atrasar a vinda de Cristo. Associar a obra do Espírito Santo ao fanatismo em Minneapolis em 1888 trouxe 4 anos de luta, conflito, rebelião e atraso. O chamado à laicidade e arrependimento, com o envolvimento direto do Espírito Santo em 1892-93, foi rotulado de fanatismo. Uriah Smith, John Kellogg e outros acusaram o movimento de 1888 desse fanatismo. Em 1894, Ellen White advertiu fortemente aqueles que faziam o que acabamos de revisar. Ela disse, e continua, tudo isso dos materiais de 1888, páginas 1246 a 1248.
Ellen White culpa aqueles que lutaram contra a verdade por tanto tempo, que poderiam ter beneficiado Jones e Prescott com sua experiência. Note as frases que ela usou sobre Jones e Wagoner: os escolhidos de Deus, os fiéis vigias, em suas palavras. E amigos, os únicos atacando Jones e Wagoner há mais de 100 anos eram aqueles que, então e hoje, sempre se opuseram à mensagem de 1888, a mensagem da justificação pela fé. Agora, o que faremos esta noite? Lembrem-se que eu disse 5 anos, de 1888 a 1893. Vamos examinar a Assembleia da Associação Geral de 1893 da Igreja Adventista do Sétimo Dia esta noite. Este é um estudo histórico esta noite. Admito que fui um dos muitos que tiveram má impressão desta Assembleia, principalmente devido às alegações de historiadores modernos. É crucial, amigos, nos livrarmos de preconceitos quando há controvérsia sobre um assunto e olharmos honestamente. O relatório na Review veio das reuniões do segundo sábado da Associação Geral nestas palavras: quando o clímax foi alcançado e os resultados abençoados da obra de Cristo por nós foram retratados, o sermão de Jones cessou e a vasta congregação lotando todos os espaços no tabernáculo involuntariamente se transformou em uma reunião de louvor. Os ministros espalhados pela congregação, cerca de 30 ou 40, se levantaram e assumiram o comando de grupos em suas respectivas áreas, e centenas de testemunhos de louvor a Deus por sua bondade e salvação foram dados por toda a casa. Foi uma reunião como nunca antes vista em Battle Creek. Isso foi enviado na Review Adventista após a segunda reunião do segundo sábado. Aqui está um trecho de uma carta de O.A. Olson, que era então o presidente da Conferência Geral. Ele disse: "O Espírito do Senhor operou maravilhosamente, e o poder de convicção e conversão de Deus se manifestou de forma extraordinária." Para Olson, o detalhe mais importante e significativo foi a confissão de Morrison. O pastor Olson disse: "Ouvi muitas confissões, mas devo dizer que nunca ouvi uma como a dele. Embora fosse fria e deliberada, como é a natureza de seu temperamento, foi a mais completa e profunda em seu efeito que já testemunhei, e nunca vi uma congregação tão impactada por uma confissão como nesta ocasião." A Morrison foi um dos opositores vocais de Jones e Wagoner em 1888 e fez sua confissão em 1893. Continuando um pouco mais de Olson, o Instituto e a Conferência, do início ao fim, foi uma temporada notável. Nunca antes participei de uma reunião assim. A presença do Senhor era forte e várias vezes o poder de Deus repousou sobre o povo de forma marcante. Tudo transcorreu com notável harmonia e unidade. Acho que nunca estive numa conferência com tanta liberdade, sem restrições, mas todos os oradores respeitavam os sentimentos dos outros. Ao sair, os irmãos estavam encorajados como nunca antes após nossas conferências. Prescott tinha algo a dizer. O Senhor se aproximou muito durante a conferência, abençoando os corações abertos. Prescott disse que nunca viu os obreiros saírem com tanta esperança no Senhor. Agora pergunto, isso soa como fanatismo? Isso soa como extremismo? Não para mim. Ouçam de novo. Foi a melhor reunião que ele já presidiu, disse. Spicer. Foi a maior reunião já realizada. A Jones, diferente de A.T. Jones. C.H. Jones. A melhor reunião que já fui, sem dúvida. Ao estudar a Bíblia, a luz brilhou na página e muitos se alegraram no Senhor. De novo pergunto, extremismo, fanatismo? Ellen White disse ter achado, e ela estava na Austrália na época.
Ellen White disse ter achado um rico banquete ao ler os sermões diários. Ela só podia ler os sermões. Anos depois, foi instruída a usar esses discursos, especialmente de A.T. Jones, dos boletins da Associação Geral de 1893 e 1897. Isso soa como se A.T. Jones fosse veemente, mordaz e extremo? Não passa essa impressão, não é? Bem, em 1893, Ellen White falava da genuinidade do Espírito Santo na Conferência Geral. Ouçam com atenção. Isso é de Manuscript Releases, volume 10, página 346. Reconheço todas as revelações de Deus na conferência como dele. Não ouso dizer que foi excitação e entusiasmo injustificado. Não, não. Deus se aproximou e seu Espírito revelou um céu de bênçãos, luz para iluminar o mundo. Porém, na mente de alguns presentes, havia um sentimento de desprezo. É só o A.T. Jones de novo, falando e delirando como sempre. A impressão de que foram enganados, que eram ardentes e intensos demais. Questionava-se se era obra de Deus ou uma onda de fanatismo. Ellen White disse: "Oh, como Satanás exulta! Oh, como Satanás exulta!" Escrevendo a Urias Smith pouco depois, que foi crucial na acusação de fanatismo contra os avivamentos de 1892-93, Ellen White o advertiu severamente contra tal posição. Estas são suas palavras. Ellen White explicou a Urias Smith que Satanás levou muitos a cair em tentações, que ele poderia sugerir a muitas mentes que a luz do céu era apenas fanatismo e excitação. Eles chamarão luz de trevas, disse ela, e as trevas serão escolhidas em vez da luz. Temo terrivelmente que aqueles que sentiram os raios brilhantes do sol da justiça, pois, e isto é uma declaração especial, não tenho dúvida de que receberam o Espírito Santo. Novamente, disse ela, os que sentiram os raios do sol da justiça concluirão que as bênçãos divinas são ilusão. Eles não chegarão a essa conclusão. Materiais de 1888, 1210, 1213. Em 1894, ela escreveu: "Quem acusa a obra de Deus de causar agitação e a chama de fanatismo está certamente em terreno perigoso. Eles pecam contra o Espírito Santo e, por sua resistência, se colocam onde não podem reconhecer o Espírito de Deus." Review and Herald, 13 de fevereiro de 1894. Ellen White advertiu os que questionavam a boa obra do Espírito Santo em Battle Creek no ano anterior, atribuindo-a ao fanatismo. Ela disse: "Sei que o Senhor operou com seu próprio poder em Battle Creek, que ninguém tente negar isso, pois ao fazê-lo pecará contra o Espírito Santo." Materiais de 1888, 1255. Então, de tudo que ela disse, é evidente que apoiava haver um genuíno reavivamento do Espírito Santo durante a Conferência Geral de 1893, em claro contraste com as objeções dos críticos, tanto na época quanto hoje. As mesmas questões ainda são levantadas atualmente. Durante as reuniões ministeriais antes da Conferência Geral de 1893, S. Haskell fez a conexão óbvia entre o alto clamor e a chuva serôdia. Ele disse: "É o derramamento do Espírito de Deus, o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. E essa é a questão em jogo. Foi essa a chance que tivemos, meu bisavô, de entrar no céu sem ver a morte? E o que podemos aprender com essa experiência?" A.T. Jones acrescentou: "As orações estão aumentando diariamente. Chegará o dia em que a última oração necessária para trazer essa bênção terá subido. E depois ele virá. O dilúvio estourará e o Espírito Santo será derramado como no Pentecostes." 1893, simplesmente
A Associação Geral foi uma tentativa de cumprir as promessas de 1888. Foi para isso que foi projetada. Tentaram finalizar as profecias do derramamento do Espírito na chuva serôdia. A Tenney relatou aos da Austrália e Nova Zelândia. Foi uma manifestação maravilhosa da bênção de Deus, crescendo em poder do início ao fim. Nunca tivemos o privilégio de participar de reuniões tão impactantes quanto essas. O Consolador veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tenney disse que os estudos bíblicos de Haskell, Jones e Prescott trouxeram muita luz sobre a palavra sagrada, e receber essa luz aumentou a alegria nos corações dos que se uniram no estudo. Continuando, com profunda humildade, sentimentos errados foram confessados e corações um tanto afastados foram reunidos e unidos nos laços mais estreitos. Então ele poderia agora declarar sem hesitação: chegamos ao tempo da chuva serôdia, e ao tempo em que o Senhor diz ao seu povo: levanta-te, resplandece, pois tua luz chegou, e a glória do Senhor se levantou sobre ti. Vou repetir, mas acho que não preciso. Nada disso soa como fanatismo ou excitação indevida, mas como o início do cumprimento das profecias finais do livro de Apocalipse. Com isso em mente, vamos rever a clara declaração de Ellen White em O Desejado de Todas as Nações. Aquela que mencionei no início. Se a Igreja de Cristo tivesse feito sua obra designada como o Senhor ordenou, o mundo inteiro já teria sido advertido, e o Senhor Jesus teria vindo à nossa terra em poder e grande glória. Essa é a declaração em O Desejado de Todas as Nações. Então aí está. O contexto histórico desta Conferência Geral de 1893, 5 anos após 1888. O que vamos aprender com isso? O que faremos a respeito? Amigos, se não entendemos o real significado do movimento de 1888, se só ouvimos que 2 homens falaram sobre justificação pela fé e apresentaram suas mensagens e depois se desviaram um pouco, se isso é tudo o que sabemos, não conhecemos de fato a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 5 anos dos portões do céu. 5 anos. E poderiam ter entrado na cidade de Deus, cumprido mais algumas profecias e entrado no céu sem morrer. O que podemos aprender com isso? Primeiro, sugiro que seria um projeto valioso para cada um de nós estudar o mais profundamente possível o que 1888 e 1893 realmente significaram. Esses 2 anos em estreita conexão um com o outro. 5 anos longe de ir ao céu sem ver a morte. Isso foi há muito tempo, não é? Muito tempo atrás, e anos se passaram. Nenhum de nós estaria vivo para ver isso. Podemos agradecer por estarmos vivos, mas é esse o ponto. E os milhões que morreram nas guerras do século passado? E aqueles perseguidos por sua fé? E o terrorismo que assola nosso mundo atualmente, onde as pessoas passam a se odiar, não se falam mais, mas odeiam o que o outro lado está fazendo e falam contra isso nas vozes mais altas possíveis. O que podemos fazer? Como podemos aprender com isso? Primeiro, precisamos estudar o período de 1888. Precisamos entender o que é, e vou recomendar 1 ou 2 livros hoje. Leia por conta própria. Se tiver dúvidas, terei mais informações após a reunião. O livro é Ferido na Casa de Seus Amigos. Ferido na Casa de Seus Amigos. Isso fala de Jesus Cristo, ferido na casa de seus amigos há 2000 anos. Mas o autor aplica isso ao período de 1888 a 1893. O nome dele é Duffield, D-U-F-F-I-E-L-D. Você não reconhece esse nome entre os palestrantes de 1888, certo? Conversei com eles por vários anos. Tenho isso há algum tempo. Ron Duffield é o autor de Ferido na Casa de Seus Amigos. E há outro livro. Esse é o sobre 1893. O segundo livro dele, na verdade o primeiro, é O Retorno do Espírito Santo.
O Retorno do Espírito Santo. Isso descreve 1888. Então, você tem dois livros que considero o padrão ouro na pesquisa adventista do sétimo dia. Ron Duffield não é um ministro, ele é um leigo. É alguém dedicado a estudar esse tema, seu significado para nós e o que podemos aprender. O primeiro sobre 1888, o segundo sobre 1893. Ferido na casa de seus amigos, na Amazon. Pelo menos estava quando comprei. Espero que ainda esteja lá. Ferido na casa de seus amigos. E agora, o que mais vamos fazer? Bem, podemos assumir esse compromisso? Podemos desejar não repetir os erros que prolongaram este mundo 100 anos além do tempo? Estamos 100 anos além do tempo em que Jesus queria acabar com o sofrimento do pecado. Ele queria encerrar tudo o que o pecado trouxe. Queria responder à última acusação de Satanás contra o povo remanescente de Deus. Qual é a última acusação dele? É mais ou menos assim: sim, sei que perdoaste o teu povo. Sim, sei que lhes ofereceste arrependimento. Sim, sei que os levaste ao pé da cruz. Mas mostra-me um grupo que foi perdoado de todo o pecado e vive sem pecar agora. Mostra-me. Eles não existem. Podes perdoá-los quanto quiseres. Podes sentar no teu trono celestial e marcar perdão ao lado de cada pecado. Mas se não lhes deste poder, graça e misericórdia para vencer os pecados futuramente, o que impede que isso aconteça? O que me impede de perder a paciência de novo? O que nos impede de errar e estragar o universo de Deus outra vez? Dizem que a aflição não se levantará pela segunda vez. Como Deus realizará isso? Ele apertará um botão mágico no cérebro para não pecarmos? Então ele poderia ter feito isso com Adão e Eva, não é? Assim não cairiam na tentação de Satanás. Ele jamais tirará o livre-arbítrio dos que criou à sua imagem. O livre-arbítrio é a essência do caráter de Deus. E Deus nunca nos tirará isso. Quem impediria alguém, qualquer um de nós, nos primeiros 1000 anos da história do céu, antes de voltarmos à Terra, quem impediria alguém de se rebelar uma única vez? Como cumprir essa promessa se o livre-arbítrio será eterno? Então, devemos estudar mais como deixar o Espírito Santo nos transformar? Pois isso exigirá um milagre de Deus. Eu mencionei isso ontem. Se houver vitória sobre todo o pecado, será o maior milagre que Deus já fez por mim. E quanto a você, e para você, e os outros que não estão aqui hoje, que serão parte da geração final de Deus, quem os impedirá de cometer um erro trágico? Eva cometeu um erro, não é? Ela não tentava se rebelar contra Deus. Achou que o que a serpente dizia fazia sentido e poderia acontecer. Ela pensou que estava fazendo o certo. Por isso, ofereceu ao marido para que ele compartilhasse com ela. Ela sentia alegria no coração. Mas era uma alegria originada por Satanás. Temos o mesmo problema. Achamos que agimos certo, mas podemos fazer o que Satanás nos induz. Então, a segunda coisa é: vamos orar por um milagre. Oremos por um milagre em nossos corações, para sabermos o que fazer ou não. Amigos, temos informações suficientes nos escritos de Ellen White sobre o que não fazer. Recebemos bem mais do que estamos dispostos a admitir. Se acreditamos que Ellen White foi uma mensageira escolhida por Deus para este movimento, assim como Jeremias foi escolhido por Deus para seu povo quando Babilônia atacava, se cremos que Deus escolhe mensageiros para falar com autoridade, não só pastoralmente, mas com autoridade sobre o que Deus quer que façamos,
Então temos a chance de ser essa geração. Nem todos na igreja adventista farão essa escolha certa. Dizem que a maioria nos abandonará. Quem serão os que permanecerão firmes? Quem ficará firme em Deus quando tudo parecer desmoronar, pensando ter perdido a chance do céu? Não quero que isso aconteça com nenhum de nós. Nenhum. Temos um destino. Temos uma oportunidade única desde 1893, meus amigos. Vimos reavivamentos evangelísticos, vimos grandes movimentos de leitura da Bíblia e estudo dos escritos de Ellen White. Vimos tudo isso e nada nos trouxe a segunda vinda de Cristo. Ainda estamos aqui tentando entender o que podemos fazer para mudar o que aconteceu. Então, meu segundo apelo é: vamos estudar como viver sem pecado. Isso tem que começar aí, não é? Mesmo não vivendo sem pecar agora, há um fim da graça humana. Mencionei ontem que corremos o risco de perder. Se pecarmos até Jesus voltar, não há fim da graça humana na terra. Não pode acontecer, pois ele deve ficar no santuário celestial, oferecendo seu sangue. Mas se ele trocar de roupa e sair do santuário celestial pela última vez, e vestir suas vestes de justiça, e voltar à terra naquele cavalo branco, então temos esperança. Então existe a chance de ser a última geração. Por que não seria? Você sabe mais sobre o conflito entre Cristo e Satanás que Abraão. Abraão tinha profecias do futuro. Ele confiava nessas profecias. Ele não tinha história para se basear. Você tem 6.000 anos de história mostrando a vontade de Deus e as consequências. Temos mais provas que qualquer personagem bíblico já teve. O que faremos com isso? Meditaremos sobre a morte de Jesus e seu significado para nós. Perdão, sim. Louvado seja Deus pelo perdão. Não poderia falar se Deus não me desse esse dom que me dá agora. Não poderia falar se não acreditasse no perdão. Mas falar de perdão é falar de santificação, santidade. É disso que trata o tema desta conferência. Sede santos. Por quê? Porque eu sou santo. Você quer caminhar comigo no céu? Quer passar tempo comigo? Quer aprender meus caminhos? Então seja santo, pois só há santidade no céu. Não existe impureza lá. Não há segundas chances. Não dá para acertar na segunda tentativa. Na verdade, só há duas opções. Ou Deus terá transformado tanto um povo na terra, que jamais suportarão se afastar de Deus e seguir seu próprio caminho. Ou alguém recomeçará tudo. E então, o que teremos? Um fracasso do grande conflito. Não admito que isso possa ocorrer, pois creio neste livro. E ele diz que não haverá falha desta vez. Não vejo como isso pode acontecer. Não sei como Deus conseguirá realizar isso, mas diz que acontecerá. Lemos ontem sobre como Deus dará esse poder milagroso. Se ele pôde fazer antes e pode agora, pode fazer por toda a igreja. E este corpo pode se tornar os 144.000. Estamos dispostos a ser esse povo? Estamos prontos para deixar isso nos acontecer? Primeiro, precisamos saber o que houve em 1893. Por que chamaram isso de excitação fanática? Por que chamaram o derramar do espírito de excitação fanática? Alguns entre nós farão isso. Chamaremos isso de fanatismo. Como não chamar a obra do espírito de fanatismo? Parecerá assim aos olhos de muitos. O que você vai dizer? O que você vai fazer? Como você vai reagir? Você será esse povo? Não vou usar todo o meu tempo esta noite. Já disse o que queria dizer. Digo isso, pois, como alguns, não estou ficando mais jovem.
Se Jesus não vier logo, descansarei, como alguns aqui hoje. Jesus terá que esperar outra geração acertar. Quantas gerações ele terá que esperar? Ele já esperou mais de 130 anos. Geração após geração, meus pais creram na breve vinda de Jesus Cristo. Eles morreram nessa fé. Espero vê-los no dia da ressurreição. Mas não é disso que se trata realmente. É sobre uma única questão. Quem diz a verdade, Deus ou Satanás? Satanás diz: tenho mais poder que tu, Deus. Sei que vou fazer pecar. Garantido. É só me observar. E Deus diz: eu também conheço meu povo. E vou apresentá-los perante o universo. Vou cessar o perdão dos pecados para que todos vejam. Ninguém terá vantagens por ser um grupo favorecido. Todos terão igual chance de pecar ou obedecer. E todos verão. Não haverá mais perdão, pois só assim se pode provar. Quem diz a verdade, Deus ou Satanás? A obediência é possível ou impossível para a eternidade? Essas são as únicas opções possíveis. Se Deus não mexe em nosso cérebro, e não o fará, a única opção é: pode Ele nos mudar de dentro? Acabamos de questionar, racionalizar e duvidar se isso é realmente certo. Se tem dúvidas sobre o certo e errado, você tem duas tarefas. Primeiro, consulte a palavra de Deus. Segundo, consulte os escritos de Ellen White. Os textos de Ellen White são para tempos específicos. Nosso tempo, esta geração. Os escritos de Ellen White não têm 100 anos e estão desatualizados. Eles se aplicam a nós hoje tanto quanto se aplicavam em sua época. Ela disse que seus escritos permaneceriam até a volta de Jesus. Perguntaram-lhe se haveria outro profeta. Disse que Deus não a iluminou sobre isso, mas seus textos bastariam até Jesus voltar. Eu me posiciono exatamente aí, irmãos e irmãs. Quero fazer parte dessa geração. Como eu disse, se alguns de nós não forem dessa geração, se partirmos nos próximos anos, outro terá que fazer o trabalho que temíamos enfrentar. E sim, isso pode acontecer porque as promessas de Deus não falham. Se esta geração falhar, Deus erguerá outra e alguma terá sucesso. Alguma geração será a demonstração final do poder supremo da palavra de Deus. É isso que quero compartilhar com vocês esta noite. E quero que cada um se comprometa a fazer parte dessa geração vitoriosa final, que ficará junto aos túmulos dos entes queridos, orgulhosa e feliz em recebê-los de volta à vida. E nunca mais nos separaremos e iremos juntos para a eternidade. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio de hoje. Por isso, na minha opinião, sem ter falado com os organizadores, que só me convidaram e deram o tema do fim de semana, acredito que escolheram esse tema, Sede Santos, porque eu sou santo, pois é a única forma de encerrar o grande conflito. É a única maneira de provar que Satanás erra ao dizer que tem mais graça e poder de persuasão. Creio que ele está errado, e só nós podemos provar isso. Deus será vindicado em você, aos olhos deles, em cada um de nossos corações. É onde estamos, por isso estamos aqui. E por isso avançamos juntos. Quero orar. Pai Celestial, peço de todo o coração que este grupo aqui hoje, neste topo, se torne o núcleo dos que ficarão sem se rebelar contra Ti pelo resto da eternidade. Que este seja o grupo que vai estudar, ler, seguir e obedecer, custe o que custar. Então, Senhor,
Eu só peço o seu poder milagroso de perdão. Louvado seja Deus pelo seu perdão. Mas peço ainda mais o seu dom de santidade, pois só isso acabará com a batalha. Senhor, pegue-nos, fracos como somos, e faça-nos a geração que mostrará ao universo que suas promessas nunca falham. Elas só demoram um pouco para se cumprir. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus.